sabia que existe uma maneira correta de usar símbolos e pontuações? Isso é muito importante nos resumos das revisões sistemáticas Cochrane, porque esses textos estão cheios de números e sinais, como pontos, vírgulas e símbolos matemáticos. Preste atenção a algumas regras básicas. Primeiro, pontos nos milhares e vírgulas nos decimais. Em português, pontos em numerais milhares, 1.565 pacientes, 2.322 cidades, etc. Em inglês é ao contrário, vírgulas nos milhares, sim, é feio, mas é assim. E pontos nos decimais, como nas máquinas de calcular. Outro exemplo, em português, 1.6 million people se traduz como 1,6 milhões de pessoas, e 12,8 grams per deciliter of hemoglobin level é o mesmo que 12,8 gramas por decilitro de hemoglobina. Porém, não é preciso colocar pontos nos numerais dos anos, ok? Eu nasci em 1973. Em 2016, completamos 350 traduções de Abstract Cochrane para o português. Agora vamos falar de espaços. Algumas pessoas adoram digitar usando 1, 2, mais espaços no meio do texto, e às vezes nenhum, colocando espaços dentro de parênteses, como se o conteúdo do pobre parêntese tivesse alguma doença contagiosa, ou preferindo usar espaços antes em vez de depois das vírgulas. Veja como a leitura fica prejudicada pelo uso inadequado dos espaços. Isso fica ainda pior nos textos com dados numéricos, em que um espaço, ponto ou vírgula fazem a maior diferença. 3.500 miligramas é o mesmo que 3.500 miligramas ou 3 vezes 500 miligramas? Que tal escrever 3.500 miligramas? Agora vejam como o texto fica mais fácil de ler quando os espaços estão em seus lugares. Um espaço depois do ponto final, nenhum antes. Também nenhum antes da vírgula ou do ponto e vírgula. Mas usem sim um espaço depois dessas pontuações. Um espaço antes da abertura e outro depois do fechamento dos parênteses, mas nenhum espaço na parte de dentro, após a abertura e antes do fechamento dos parênteses. Nunca usar espaços duplos, nem triplos. Nunca usar espaço antes do sinal de porcentagem, por exemplo, 50%. Mas usar um espaço entre o número e o símbolo da unidade de medida de volume ou massa, 3.500 miligramas, 40 mililitros. Nunca usar espaços antes e depois de hífens, usados para separar dois pedaços de palavras, mas usar um espaço antes e outro depois do travessão, que é o traço mais longo, que serve para isolar trechos de uma frase. Organize a sua digitação para que seu texto fique mais fácil de ler, especialmente por quem já tem alguma dificuldade na leitura, como os pacientes, por exemplo.